Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula sobre microbiologia, né? E hoje nós vamos falar sobre os principais micro-organismos patogênicos. Nós vamos parar de falar sobre bactéria em geral e vamos conhecer os vilões pelo nome. E isso é muito importante, tá bom? Opa, deu certo. Então, até agora, a gente falou sobre o nosso inimigo invisível, né? E hoje, agora, neste momento, eu vou te apresentar cada um deles e o mais importante, mostrar onde eles tropeçam. Vamos começar pelo esporos. Por que o calor nem sempre resolve? Então, gente, algumas bactérias têm uma carta na manga, né? Às vezes a gente pensa assim, o calor mata tudo. Deixa eu te falar, nem sempre, viu? Por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando, a gente estar sempre estudando, né? Então, antes de abrir essa lista e falar sobre eles, eu preciso te dar uma chave que explica três desses vilões, né? Que é o nosso queridinho aqui, esporos. Alguns micróbios têm um modo de sobrevivência, por isso cozinhar reduz a carga, mas não esteriliza, não o mata, tá bom? Quem aqui nesta aula já reaqueceu bem um arroz, né, achando que matou tudo? E nem sempre mata, tá bom, gente? Algumas bactérias têm essa carta na manga que eu estou falando para vocês. Então, o que que é? Quando o ambiente fica hostil, né, bactérias como bacilos formam uma estrutura resistente, uma espécie de armadura, sabe? É uma forma dormente, não morta. Então, ela resiste ao calor, à secagem e a muitos desinfetantes, tá bom? Então, sob estresse, né, esporula. A célula forma o esporo resistente quando falta comida, água ou a temperatura muda. Sobrevive à cocção. Cozimento mata a célula normal, mas o esporo passa e não morre. Ele fica ali esperando. E aí depois o que que acontece? Ele germina e volta. Quando o alimento volta à condição boa, né, para eles, morno, mal resfriado, ele desperta e se multiplica. Então, na prática, o que que eu estou querendo falar para vocês? Arroz, feijão, caldos ensopados, mal resfriados são perigosos, né? E a conserva mal processada, ela gera o botulismo. Isso é muito importante a gente ter atenção. A cocção, ela não elimina esse esporo. Quem impede o estrago é o resfriamento rápido, que não deixa ele germinar. Então, se a gente faz uma comida e ela precisa ser consumida quente logo de imediato, qual que é a orientação? Manter acima de 60 graus. Não vai ser consumida, eu não vou deixar ela perder temperatura, em temperatura ambiente, né? Eu preciso resfriá-la imediatamente e mantê-la sob resfriamento. Isso é muito importante para para a gente não ter nenhum tipo de problema com os nossos alimentos, com contaminação, tá bom? Então, o que que eu quero explicar para vocês? Que sob estresse, né, falta comida, água, mudança de temperatura, ela adormece, ela fica blindada, tá? Mas, gente, ela não está morta, ela está dormindo, está ali hibernando. Vocês compreendem? E ele sobrevive a essa cocção, né? O cozimento mata a célula normal e deixa o esporo passar. Quando o alimento volta para a zona boa, que é igual eu falei para vocês, ele germina e se multiplica, tá bom? Então, repetindo isso aqui para vocês porque é uma informação muito importante.
Por isso, pessoal, que o herói não é o fogo. A gente precisa entender isso, né? E sim o resfriamento rápido, que não dá tempo de germinar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa explicação. E aqui eu trouxe, né, algumas ameaças que nós temos dentro da nossa UAN, as principais ameaças, as 7 principais ameaças, né? A bactéria, gente, ela não avisa. O alimento, ele pode estar contaminado e não demonstrar nenhum sinal disso. Cor, cheiro, sabor, textura, né? Pode estar em perfeito estado, porém contaminado. E nós vamos conhecer uma a uma, né, as que mais aparecem na UAN. A salmonela, aonde que ela tá? Ovos, frangos, carnes, produtos lácteos, derivados, né? Risco de contaminação cruzada, descongelamento errado. Lembra quando a gente fala assim? Pessoal, a tábua tal é para tal alimento. Essa tábua é para tal alimento. E a gente pede para não ter essa contaminação do alimento cru com o alimento cozido, né? Então, uma das formas de controlar é esse cuidado, é esse processo e o cozinhar bem, tá bom? Estafilococcus, né? Onde está? Mãos, nariz, pele da equipe, produz toxina que o calor não destrói. Lembra que eu falei para vocês? O fogo não é o herói, né? E como que a gente controla ela? Higiene rigorosa, afastar quem está doente. Eu sempre falo assim, ó, machucou, cuidado, gente. A gente tem que ter muito cuidado. Já cheguei em unidade para fazer auditoria e tinha colaborador com band-aid. Que segurança que a gente tem? Né? Clostridium, carnes cozidas e ensopados. Ela se multiplica no alimento pós-cocção sem controle. Lembra que eu falei para vocês? Resfriamento rápido e distribuição acima de 60 graus Celsius. Fiz o alimento, não vou usar naquele momento, resfriamento rápido. Fiz o alimento e vai ser servido quente, sempre manter acima de 60 graus Celsius. Listeria, né? Frios embutidos e queijos. Cresce mesmo dentro da geladeira. Aqui a gente precisa ficar de olho na temperatura e na validade após aberto. Nós temos várias referências de validade. Só que o que a gente precisa se atentar? Quando a gente pega um produto, atrás dele tem após aberto, válido por. Essa é a validade real. Esse alimento passou por testes e testes para chegar nessa validade. Se eu abro, um exemplo, tá? Eu compro um milho enlatado e esse milho, ele é válido até 2027. Só que após aberto, ele tem uma validade reduzida. Isso é muito importante, né? A E. coli, gente. Carne mal passada e hortaliça crua. Higienização insuficiente do hortifruti, por isso que a gente dá muitos e muitos e muitos treinamentos para os nossos colaboradores sobre este tema. E higienizar as folhas e cozinhar bem a carne, tá bom? Então, isso é importantíssimo a gente ficar de olho. Quando a gente fala, né, na Bacillus, onde que ela está? Deixa eu levantar aqui, peraí. Onde ela está? Arroz e massas guardados mornos, né? Então, o esporo, ele resiste e produz toxina se esfriar devagar, tá? Não deixar cozido em temperatura ambiente. Eu bato na mesma tecla com vocês. Sabe aquela mania de ai, rapidinho. É, não vai estragar, né? Então a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque a bactéria, ela não avisa, ela não muda cor, cheiro e nem sabor. A gente não pode confiar só no olho, a gente precisa confiar no processo, tá bom? Se eu, por exemplo, servisse agora um prato com salmonela, você não veria. Vocês concordam comigo? Não cheiraria, não sentiria o gosto. Esse é exatamente o problema, tá? Então,
Isso é muito importante. Gente, o que estraga o aspecto quase nunca é o que adoece, né? E a gente precisa ficar muito atento a isso. Agora vamos falar sobre cada uma delas, né? E aí, quando a gente fala sobre salmonela, a gente está falando aí da veterana dos surtos, né? Ovo e frango morre no calor, ela morre no calor, né? O perigo é a contaminação cruzada e o descongelamento errado, tá bom? Então, quase sempre ela está ligada a esses dois itens, tá? De onde ela vem? Ovos, frangos, carnes, produtos derivados de leite, né? Ou mal cozidos. Como que ela se espalha? Contaminação cruzada e descongelamento em temperatura ambiente. Os sintomas, né? Diarreia, febre e cólica. E aparecem de horas a 2 dias. Qual que é o ponto fraco dela? Sensível ao calor, cozimento adequado a destrói. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? E aí, como que você controla ela na prática, né? Separe rigorosamente cru de cozido em tábuas, utensílios e geladeira. Cozinhe o ovo e frango até o centro. Descongele sob refrigeração, nunca na pia, tá bom? Maionese caseira com ovo cru é um clássico de surto, então, por favor, prefiram o pasteurizado. Quando a gente fala aqui da Staphylococcus, né? Mora na equipe e produz uma toxina que o calor não desfaz, tá? De onde ela vem? Mãos, nariz, garganta, pele, feridas dos manipuladores. Qual que é o grande perigo desta bactéria? A bactéria morre a 70 graus, mas a toxina que ela já formou, não, né? Alimentos de riscos. Então, ali, maionese, saladas frias, sanduíches e frangos desfiados e manipulados. Então, assim, um sanduíche natural. Eu sempre falo em unidades que a gente vai servir ceia, eu falo, gente, pelo amor de Deus, evitem coisas com ovo, com frango, com frios. Maionese, por favor, isso é muito sério. Quais são os sintomas dela? Náusea e vômito rápidos, né? De 1 a 6 horas após o consumo, tá bom? Então, como que você controla ela na prática? Higiene das mãos rigorosa, por isso que a gente bate muito firme com os treinamentos. Uso correto de utensílios em vez de mão direta, né? Então, assim, pegador, colher, importantíssimo, tá bom? Refrigere o preparo manipulado, né? Não dê tempo para a toxina se transformar, tá bom? E aí, uma atenção: funcionários com ferida, gripe ou lesão na mão, afaste o manipulador sem exceção, tá? Então, por isso que a gente pega muito no pé. Eu adoro que os meus colaboradores usem máscara, porque, gente, ficar ali em cima, assim, conversando em cima da comida não dá. Então, isso é muito sério, tá bom? E aí depois a gente vai pro nosso vilão do panelão, que esfria devagar, né? A Clostridium. Como que essa bactéria vive, né? Cresce sem oxigênio dentro de ensopados, molhos, né? E conforme eu falei para vocês, qual que é o truque, né, deste vilão? Forma esporos que resistem ao calor e sobrevivem ao cozimento, né? Quando é que ele ataca? Multiplica rápido, quando o alimento cozido esfria devagar. Onde mais aparece? O ãs que produzem grande volume de carnes e ensopados, né? Como que a gente consegue controlar na prática? Resfriamento rápido, então de 60 a 10 graus em no máximo 2 horas, tá? Na distribuição, mantenha o alimento quente sempre acima de 60 graus. Então, a panela grande de carne deixada esfriando na bancada é o cenário ideal para essa bactéria. Então, quando eu falo para vocês, gente, isso é muito sério, né? E a gente vê muito acontecer. E aí a gente tem aqui a listeria, a que cresce dentro da sua geladeira, né?
o que a torna única, porque ela se multiplica mesmo sob refrigeração. De onde ela vem? Frios embutidos, queijos defumados e minimamente processados. Quem corre mais risco? Gestantes, idosos, imunossuprimidos, pode causar, por exemplo, aborto. O que que complica, né, pessoal? Incubação longa, de dias a semanas, dificuldade de rastrear o surto. Como que a gente consegue controlar na prática? Controle rígido, os processos assertivos, validade após abrir a embalagem de frios e queijos, muito correto, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente segue a embalagem que está no produto, após aberto, válido por, após aberto, utilizarem. Então, geladeira a 4 graus ou menos e higienização frequente das câmaras. Geladeira arrumada não basta, né? Ela é a validade de aberto que vai segurar, que vai nos dar essa segurança. Então, a gente precisa se atentar a isso, tá? A nossa E. coli, né? Então quando a gente fala sobre ela, a gente tá falando aí fecal oral, que aparece quando a higiene falha, tá? De onde ela vem? Carne mal processada, hortaliças cruas, né? E água contaminada. Como que ela chega? Higienização insuficiente de folhas e contaminação por fezes. Quais são os sintomas dela? Diarreia, às vezes com sangue e cólica intensa. Caso é grave, tá, gente? Certas cepas acaba cometendo os rins, né? E isso é muito sério, principalmente para idosos e crianças, tá bom? Então, como que a gente controla ela na prática? Higiene de hortifruti com produto e tempo correto antes de servir cru. Cozinhar bem a carne, principalmente a moída, né, até o centro. Então, a folha lavadinha, né, na água corrente não basta, ela precisa de sanitização, mas sanitização correta seguindo todas as orientações. E aí a gente tem aqui a bacilos também, clássico do arroz que passou da hora. Então, o que que ela forma? Esporos resistentes ao calor que sobrevivem ao cozimento, onde mais aparecem arroz, massas e amidos cozidos e guardados mornos. Duas caras, né? Uma toxina que causa vômito rápido, outra diarreia mais tardia. Qual que é o gatilho dela? Alimento cozido parado em temperatura ambiente por horas. Lembra que eu falei para vocês? Se vai consumir, manter acima de 60 graus, se não vai, resfriar em até 2 horas, de 60 a 10 graus, né? Como que você controla na prática? Nunca deixe o arroz e massas esfriando em temperatura ambiente por horas. Eu sei que isso é uma prática muito usada em One, porque eu já vi isso acontecer demais. Às vezes a gente se perde ali, até mesmo no momento do porcionamento. Isso é muito sério mesmo, né? A questão da comida transportada, a gente assegurar, né, que vai manter a temperatura correta. Novamente, repito para vocês: refrigere rápido, tá? E mantenha quente acima de 60 graus ou mais. Então, o arroz cozido de véspera, né, mal resfriado, é um dos casos mais comuns, tá? E aí, o botulismo, né? Como a gente conhece, raro, mas o mais grave que nós temos, tá bom? Então, como que ele vive? Sem oxigênio, em conservas, enlatados, embalagens a vácuo. A toxina, né, gente, produz uma das toxinas mais potentes que existem. O que que provoca? Sintomas neurológicos, então visão dupla, dificuldade de engolir, respirar, sinal de alerta, lata estufada, tampa saltada, conserva turva ou com odor. Por que que a gente tem essa orientação, né? Pegou uma conserva, uma lata, mas só tá um pouquinho estufado, não tem problema. Tem problema sim, é descarte ou troca.
Por isso que eu falo, recebeu mercadoria na unidade de vocês, tudo isso precisa ser verificado, tá bom? Então, como que a gente controla isso na prática, né? Recuse e descarte enlatados, estufados, amassados ou vazando, tá? E nada de provar, pelo amor de Deus. Isso aqui já é um sinal muito grande, né? Cuidado redobrado com conservas, principalmente artesanais e alimentos a vácuo, né? Na dúvida, com conserva ou lata estufada, não abra, não cheire, não prove. Descarte, tá bom? Isso é muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês e falar para vocês, né, sobre essa tabela. Vou ser muito breve aqui, porque é um resumo do que nós falamos. E essa tabela é uma tabela de bolso e eu oriento vocês a levar para a cozinha de vocês. Aqui nós temos todos os micro-organismos, né? Onde que a gente encontra, quais os sintomas e qual que é a chave de controle. Então é importantíssimo que vocês tenham conhecimento disso, tá bom? E aí a gente tem aqui, né, os subestimados, mas são capazes de surtos gigantes, né? O vírus, ele não se multiplica no alimento como as bactérias, tá? Eles precisam de um organismo vivo, mas pegam carona. Então, o alimento e as mãos são o transporte. É como se fosse uma dose infectante minúscula, né? Um único manipulador doente pode contaminar dezenas de refeições, tá bom? Qual que é a porta de entrada? Quase sempre o manipulador infectado, mãos e via fecal oral. Qual que é a carona mais comum? Água contaminada, alimentos crus, né? Como moluscos e saladas. E a defesa número um, afastar imediatamente quem está com algum sintoma gastrointestinal, tá? E aí a gente tem aqui a hepatite A, né? E norovírus. Então, os dois vírus que mais causam surto ligado ao serviço de alimentação. Repare como nos dois o caminho passa pelo manipulador. Então, a hepatite A, ela ataca o fígado, né? E tem uma incubação longa. Ela é transmitida pelo manipulador infectado e água contaminada. A incubação vai de 15 a 50 dias. É difícil rastrear a origem. A pessoa transmite antes de ter o sintoma visível, mas ela tá ligada a moluscos, saladas, sanduíches e sucos, né? Qual que é o controle? Vacinação da equipe, água segura e higiene das mãos. E aí a gente tem o norovírus, principal causa de gastroenterite no mundo. Pouquíssimas partículas já bastam para adoecer, resistente à temperatura e a alguns desinfetantes comuns, passa de pessoa a pessoa por alimentos e superfícies, altamente contagioso, um surto pega dezenas de comensais. Qual que é o controle? Afastamento imediato de quem tem sintoma gastrointestinal. E aí, quando a gente fala sobre os fungos, né, os bolores e as micotoxinas que o calor não mata, as micotoxinas, elas são produzidas pelos bolores, não são destruídas pelo cozimento. Então, se você viu mofo, cozinhar não resolve, tirar um pedacinho não resolve. O problema já está feito, tá bom? E aí aqui eu deixei algumas que vocês precisam ler, precisam entender e estudar sobre. Essa aqui produz aflatoxinas em grãos, né? Cereais, amendoins e espécies mal armazenados. A segunda aparece em queijos, frutas e pães. Deteriora até sob refrigeração. A terceira em cereais e cítricos. Produz Fumono, fu, fumonizinas e outras micotoxinas, tá bom? E a quarta, ela é a podridão, sabe, gente? Cinzenta da maçã, da pera, do morango, né? E ela é comum na câmara úmida.
bom? Então, onde a gente tem que ter cuidado aqui na boa prática de armazenamento, local seco e ventilado, embalagens íntegras, giro de estoque, inspeção de grãos e especiarias no recebimento. E nós temos as leveduras, né? Ela tem uma deterioração que muda o sabor. As leveduras raramente causam doença, mas estragam o produto. Então, o impacto delas é de deteriorar o alimento, né? Elas fermentam açúcares, alteram o sabor, produzem gás e mudam a cor do alimento. Na UAN, elas viram prejuízo e são um sinal de que o armazenamento ou higiene falharam. Então, mais uma vez, falha do processo, tá bom? E aqui uma orientação, viu mofo, né? Descarte o produto inteiro. Não adianta cortar a parte visível. Quando o mofo aparece na superfície, as microtoxinas, né, e os filamentos já se espalharam pelo alimento, mesmo onde você não enxerga e o calor não desfaz a toxina. Então, na dúvida, a gente precisa fazer o quê? Descartar, tá? E aí, qual que é o perigo mais silencioso da cozinha? Quando a gente fala na famosa contaminação cruzada, que não é frescura, viu, pessoal? O que que é? É transferir micro-organismos de um alimento ou área contaminada para outro que estava seguro. Então, são 6 caminhos e todos acontecem em segundos. Forma direta: alimento cru encosta no cozido. Então, frango cru com prato grelhado por utensílio, né? A mesma tábua ou faca para carne crua, ela foi usada para sem higienizar. Foi usada um vegetal, por exemplo. Manipulador. A mão que tocou o cru toca o pronto sem lavar entre um e outro. Por superfície, então a bancada com o suco de carne crua recebe vegetais em seguida sem ser higienizado. Por equipamento, liquidificador ou moedor, reusado sem desmontar e higienizar. Por ambiente, a água de condensador da câmara pingando sobre o alimento aberto. Então, como que a gente faz para quebrar a contaminação cruzada, né? Eu separei para vocês 4 barreiras que a gente consegue estruturar dentro da nossa rotina para fazer isso. A primeira é o quê? Separar por cores e zonas. Então, tábuas e utensílios, muita gente aplica isso dentro da cozinha, inclusive é obrigatório pela vigilância sanitária, com cor por tipo de alimento. Então, áreas definidas para cru e pronto, a gente evita a contaminação cruzada, o fluxo nunca cruza, né? O alimento, o lugar limpo com o lugar sujo. Então, se eu saio, eu preciso ter um fluxo por onde eu saio com utensílios sujos e entro com utensílios limpos. Isso é muito sério. Organização da geladeira, então, pronto para consumo em cima, pré-preparo no meio, cru embaixo. Assim, se algo pingar, não contamina o que já está pronto, tá? E aí a gente sabe que muitas unidades não trabalham com muitas unidades não têm câmara fria, usam de fato a geladeira. E até na câmara fria a gente precisa ter essa atenção para não acontecer a contaminação. Então, o higiene entre as etapas, né? As mãos, tábuas, facas e bancadas higienizados a cada troca de produto. Não é enxágue rápido, é higienização completa. Desmontar os equipamentos, né? O item 4, então moedor, fatiador e processador desmontados, higienizados na troca do produto. Superfície que não se vê também acumula. E aí, gente, a gente precisa entender que isso é muito grave. Às vezes a gente vê ali um moedor. Quantos dias que ele fica ali sem lavar? Fatiador. Fatiei um item, vou fatiar outra e eu não higienizo, amanhã eu vou fatiar outro. Está errado. Isso é muito sério. E aí eu trouxe aqui um estudo de caso para vocês, né, sobre o embutido que cresceu na geladeira. Então, África do Sul, 2017, 2018, o maior surto de listeriose já registrado no mundo, ligado ao polônio, um embutido fatiado pronto para consumo tipo mortadela. Então, a cepa,
né, de listeria foi encontrada no ambiente de fábrica, inclusive em áreas pós-cocção. Ela se multiplica mesmo sob refrigeração e é grave para gestantes, bebês e idosos. Então, a gente teve aqui mais de 1.000 casos de morte confirmadas. Qual foi a causa raiz? Contaminação ambiental persistente na fábrica depois da cocção em um alimento que não passa por novo aquecimento. O que que e o que fica na geladeira, né? Onde essa bactéria, ela continua crescendo. Lembra da planilhinha lá que eu mostrei para vocês? E qual que é a consequência, né, que a gente tem disso? Recal nacional. A gente sabe que é uma dor de cabeça, assim, gigantesca. Fábrica fechada, ações judiciais, queda no valor da empresa. Boa parte dos óbitos foi de recém-nascidos. E aí, a gente precisa pensar como gestor, né? Quais alimentos prontos para consumo você serve sem nova cocção? Sua higiene de ambiente e equipamentos alcança os pontos pós-preparo? E a gente tira como aprendizado hoje desta aula que refrigerar não para a listeria, né? Em alimento pronto, a barreira é a higiene do ambiente e o controle pós-processo, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar sobre o controle microbiológico na prática, né? Então a gente vai mão na massa, temperatura, higiene, recebimento e POPs. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e obrigada mais uma vez pela presença de vocês nesta aula.